Graça e paz. Meu nome é Bruno, do canal Teologando. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, divulgando assim conhecimento, nos ajudando a crescer e abençoar outras vidas. E nós vamos falar nesse vídeo sobre as três imputações. A palavra de Deus nos ensina sobre as três imputações. A primeira delas é a imputação do pecado de Adão à raça humana. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12 ao 21, diz assim que por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado de Adão, ele é imputado não somente em mim, mas em toda a raça humana. Homens, mulheres, todos os seres humanos são afetados pelo pecado de Adão. Em Adão todos pecaram. A primeira imputação trata disso. A segunda imputação fala sobre a imputação do pecado do homem a Cristo na cruz. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, onde diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E 1 Pedro 2,24, que diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E a terceira imputação, a imputação da justiça de Cristo aos cristãos. É tratado disso em Romanos 3, 23 ao 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Romanos 5, verso 1, 9, 18 e 19, também trata da imputação da justiça de Cristo aos cristãos. Diz assim, Romanos 5, 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 9, ainda diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 18 e 19 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. 2 Coríntios 5, 21, que diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Li o verso 11, mas é só até o verso 10 aqui. E Gálatas 3, do 10 ao 15, onde diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, recapitulando, a primeira imputação, em Romanos 5, do 12 ao 21, trata da imputação do pecado de Adão à raça humana. É aquele pecado que nós herdamos de Adão. Pelo pecado de Adão, toda a humanidade se tornou pecadora. A segunda imputação é a imputação do nosso pecado a Cristo. Cristo não teve pecado e ainda assim carregou o nosso pecado. Ele foi condenado pelos nossos pecados. É tratado disso em 2 Coríntios 5,19 e 1 Pedro 2,24. E a terceira imputação, que é a imputação que nos faz chegarmos justos perante Deus, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Ele se tornou pecado por nós e nós nos tornamos justiça por ele, por meio dele. É tratado disso nos textos de Romanos 3, 23 a 25, Romanos 5, do 1, 9, 18 e 19, 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 4, do 1 ao 10 e Gálatas 3, do 10 ao 15. A terceira imputação é aquela que nos permite chegar justificados perante Deus. Quando Deus olha para nós, Deus já não vê mais o Bruno pecador, mas Ele vê o Bruno justificado pela justiça de Cristo. Que nós sejamos abençoados por essa palavra. Amém.